Bom dia, boa tarde ou boa noite. O Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, responsável doutrinário Marcelo Paes Barreto, nós queremos oferecer a nossa contribuição para a prevenção ao suicídio, que nesse mês de setembro é a data escolhida pelo Brasil para recomendar que observemos os estudos das leis de Deus para evitar o cometimento de tão trágicas ações, de tão trágica ação, o suicídio. Da nossa parte, o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos GESIEL oferece os seus dias de estudos. Aqui nós não temos palestras, só aulas. Segundas, quartas e sextas às 19h30 e domingo às 9h da manhã. E nós fazemos uma propaganda hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, editora Federação Espírita Brasileira. Ele deve ser lido 1 hora por dia, estudado por todas as pessoas que desejam compreender melhor as leis de Deus. Pode ser lido por todas as religiões. Nós não queremos que as pessoas venham para a nossa, não. Nós estamos disponibilizando o terceiro livro da coletânea de 5, editados por Allan Kardec, que vão ajudar as pessoas a não cometerem atos terríveis para a sua vida. Então, hoje aqui nós deixamos uma mensagem. Nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, vocês vão ter a oportunidade de entender que as leis de Deus estão à nossa disposição para serem estudadas. No capítulo 1, nós temos os mandamentos de Moisés, os evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo e Pedro. E a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, conforme está em Mateus, que ele permitiu que 1857 anos depois, viessem essas 5 obras básicas para esclarecer de uma vez por todas como funcionam as leis de Deus. Então, no capítulo 1, nós vamos ter um estudo completo sobre a importância de se estudar Jesus. Ao você conhecer a verdade, como ele falava, conhecereis a verdade e ela iluminará os seus caminhos, para que você não pratique atos que vão lhe atrapalhar para o resto da vida. A vida é uma obra de Deus. Ele nos oferece a oportunidade de nós reencarnarmos quantas vezes necessárias forem, objetivando o nosso burilamento, objetivando estudarmos e nos aperfeiçoarmos seguindo o caminho do bem para atingirmos a perfeição. Nós somos filhos de Deus, não temos o direito de atentar contra a nossa vida. E aqui no capítulo 1, ele mostra isso para nós. Olha só, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer a lei de Deus, ele veio cumpri-la, quer dizer desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens.
De maneira que ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, a vida futura, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz e os meios de nos reconciliarmos com Deus. Mas para isso temos que estudar. No capítulo 2 do Evangelho, são 28. Nós já vamos falar sobre os 5 primeiros. No capítulo 2, ele veio mostrar que o reino dele não era deste mundo, conforme está em Pilatos, registrado em São João, no capítulo 18, 33, 36 e 37. Ele veio mostrar que a vida continua depois da morte. A morte é só um fenômeno para que o corpo, que já está cansado, que nos serviu nesta encarnação, que ele volte ao pó, mas o espírito continua vivo, com todas as suas bagagens. E volta para a pátria espiritual junto aos seus entes queridos. Então, no capítulo 2, está explicada a razão e a importância de nós entendermos a vida futura. Nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber, por Deus, mas com todas as oportunidades, as ferramentas de alcançarmos a perfeição pelos nossos próprios esforços. Então, seguindo esses estudos, não há espaço para o suicídio. Não há espaço para você atentar contra a sua própria vida, nem a vida do semelhante. No capítulo 3, nós vamos estudar as muitas moradas que existem na casa de nosso Pai, como disse Jesus. Nós vamos estudar a situação da Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. É um planeta em que o aluno volta para começar de novo o ano que ele ficou reprovado, para retificar os erros, os defeitos, ressarcir os danos e, mais importante, se reconciliar com seus irmãos. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Por isso a importância de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo muito bem explicado. Então a nossa participação nessa campanha de prevenção ao suicídio é uma propaganda de forma séria, como estamos fazendo, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós vamos entender a destinação da Terra, o que fazemos aqui, o tempo que cada um de nós passa aqui, o porquê estamos aqui, para onde vamos depois de cumprirmos mais essa tarefa. Então, é importantíssimo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí está explicada a reencarnação, a importância da reencarnação. Nós vamos ver que os espíritos aqui organizaram, através dos trabalhos de Allan Kardec, organizaram toda um estudo importantíssimo para mostrar a importância e a necessidade da encarnação. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. CC entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, nós temos aqui os limites da encarnação, a razão dela, a necessidade dela. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação
material os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Então está tudo isso explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós oferecemos pedindo que vocês comprem só esse livro e procurem ler, entender, estudem 1 hora por dia. E vocês vão vendo como é que devagarzinho esse conhecimento vai lhes dando uma base intelectual, uma base moral, para vocês desenvolverem com mais tranquilidade, com mais segurança jurídica, os atos da vida, sem praticarem o suicídio, sem afrontarem as leis de Deus. E no capítulo 5º, ao ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão poder estudar profundamente a razão das aflições. Por que que cada um tem um tipo de sofrimento, tem um tipo de prova, tem um tipo de expiação, tem uma duração para cada uma, porque é tudo na razão dos atos que você praticou em outras vidas, atos errados, e que agora você precisa retificá-los. Você precisa acertá-los, mas não com base na violência, não com base nas coisas que o mundo material oferece, e sim com base nos ensinos de Deus, que está aqui muito bem explicado. E aí você vai saber, como um bom aluno, enfrentar o ano cumprindo suas obrigações, retificando os seus defeitos, ressarcindo a quem você causou danos, e o mais importante, se reconciliando com seus irmãos. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então esse capítulo 5º mostra as causas das aflições, a origem delas, e como que nós vamos sanear essas aflições, como que nós vamos resolvê-las, de maneira que, queridos amigos, nós queremos oferecer o núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel, que trabalha pela internet, fornecendo os nossos estudos às segundas, quartas e sextas, às 19 horas, em vídeos de 15 minutos, publicados no Instagram, no Facebook e no YouTube. E aos domingos, às 9 horas da manhã. E nós estamos querendo participar dessa atividade que todo o Brasil está fazendo para prevenir o suicídio e dizendo que a melhor forma de prevenir o suicídio é o estudo das leis de Deus, através dos evangelhos de Jesus, aqui explicados, aqui estudando esses 28 capítulos, você vai entender o porquê do discurso do monte, o porquê das bem-aventuranças, e quais as ferramentas que você disponibiliza para se tornar uma criatura do bem, um obreiro do Senhor, um cumpridor das tarefas de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então nós queremos agradecer a atenção e estamos disponibilizando 4 estudos semanais para todos vocês. Um grande abraço. Preservem a vida, amem a vida de vocês, respeitem a vida, estudem Jesus Cristo.